O Jornal da Record já está de volta e para falar sobre um cogumelo que cresce dentro de uma lagarta nas montanhas do Himalaia. Esse cogumelo brota somente na primavera. Atenção, porque ele é conhecido por ser a erva do sexo, um afrodisíaco natural que movimenta uma economia de bilhões de dólares. Uma espécie de corrida do ouro. Famílias inteiras se espalham em montanhas de até 5.000 metros de altitude em busca da erva. Para vocês terem uma ideia de como é difícil encontrá-la. Essa pontinha aqui, olha. Essa pontinha aqui é a erva do sexo. Conforme ela vai tirando a terra, a larva petrificada começa a aparecer. Conhecida há mais de 1000 anos na medicina chinesa, recentemente a erva passou a ser usada como estimulante sexual. O preço disparou. Na China, a erva chega a ser vendida por $100 por grama. A erva do sexo. A partir de segunda-feira, no Jornal da Record. Uma viagem reveladora, surpreendente. Nossa equipe atravessou o Oceano Atlântico rumo ao continente asiático. Foram quase 20 horas de voo até Katmandu, capital do Nepal. Estamos no coração da Ásia. O Nepal faz fronteira ao norte com a China e ao sul com a Índia. Um país encravado entre dois gigantes. Mas nossa jornada não está entre os templos sagrados e as construções milenares da capital. Buscamos o que os nepaleses chamam de tesouro do Nepal, a chamada erva do sexo. Preciosidade guardada na cordilheira do Himalaia, onde estão as montanhas mais altas do planeta. E é para lá que vamos agora. Deixamos Katmandu rumo a Nepalganj, cidade do Nepal. No aeroporto, dezenas de malas amontoadas. Roupas, mantimentos, equipamentos. Falta pouco para a nossa jornada pela cordilheira. Hora de partir. Essa é a aeronave que vai nos levar a Jumla. Como vocês podem ver, é um avião pequeno. Olhando assim, assusta bastante. Mas, segundo o nosso guia, os pilotos são bem experientes. E eu espero que sim. Apenas 40 minutos nos separam de Jumla. Um tempo curto, mas parecia uma eternidade. Finalmente aterrissamos. Jumla já traz uma paisagem bem característica do Nepal. Nós estamos a 2.300 metros de altitude, em um dos lugares mais remotos do mundo, bem no pé do Himalaia. Aqui nessa região vivem aproximadamente 30.000 pessoas e este é o lugar que servirá de base para a nossa expedição que começa amanhã. Serão 12 dias de caminhada até quase 5.000 metros de altura. Tudo para termos acesso à erva chamada erva do sexo, Yarsagumba, como eles chamam aqui. De acordo com os chineses, o poderoso afrodisíaco, o mais poderoso afrodisíaco que a humanidade já conheceu. Nós estamos na primavera e essa é a melhor época do ano, porque é a época da colheita. Por isso amanhã começa a nossa corrida pelo ouro, como eles chamam aqui. São 7 horas da manhã, hora de partir. Daqui para frente, seguimos a pé, como faz a maioria dos nepaleses nessa época do ano, deixando as casas e arriscando suas vidas no alto das montanhas. Nossas mulas já estão sendo carregadas, nossos ajudantes e guias já se preparam para a nossa partida, o início da nossa expedição. Mas hoje de manhã nós fomos surpreendidos por uma notícia bastante trágica aqui para a região. Olha só, esse é o Jornal do Himalaia, disponibilizado no aeroporto da cidade. E aqui a manchete que deixou a gente bastante assustado. 7 coletores estão desaparecidos. Outros 9 morreram numa avalanche ontem, lá em cima na cordilheira do Himalaia. Serão 200 quilômetros de subida a pé.
Vamos vivenciar a luta de milhares de nepaleses pela sobrevivência. Guerreiros que, nesta batalha, precisam ser fortes para vencer a pobreza. Não importa idade, sexo. Homens, mulheres, crianças. Famílias inteiras sobem as montanhas em busca do sustento. Desde cedo, levam grandes fardos nas costas. Nessa região, os carregadores são uma figura muito comum por aqui. Eles chegam a levar 50 quilos para o alto da montanha, e dependendo quando esse transporte é de negócio das fazendas, onde eles levam lãs, trigo, chegam a levar 100 quilos nas costas. Então eles estão muito acostumados com esse excesso de peso. O trabalho árduo dos nepaleses parece a solução para milhares de homens no mundo. Na Ásia, a venda da erva do sexo movimenta um mercado de 12 bilhões de dólares por ano, sendo a China o principal consumidor. Estudos revelam que mais de 150 milhões de homens no mundo sofrem de impotência sexual, um problema que atinge 25 milhões de brasileiros. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, são 1 milhão de novos casos por ano. No Nepal, quem sobe a montanha para coletar a erva desconhece seu poder afrodisíaco. Os nepaleses só pensam na renda, a única possível em todo o ano. O Nepal é um país de aproximadamente 20 milhões de habitantes e 80% dos nepaleses vivem na área rural, ou seja, nas montanhas. É difícil encontrar essas casas conforme a gente anda, porque elas ficam muito espalhadas. Essa daqui, por exemplo, está fechada. Isso porque é época da colheita, então os moradores já subiram a cordilheira para poder pegar a yarsagumba, que é a erva do sexo. Vamos ver se mais adiante a gente consegue encontrar alguma família, alguma dessas casinhas onde tem alguém com quem a gente possa falar. A subida exige muito esforço. O ar rarefeito dificulta a respiração. Mesmo frio, o sol da montanha castiga. Vou colocar essa camisa, essa blusa para proteger do sol, porque tem momento que a sua cabeça parece que vai pegar fogo. Apesar de você estar na montanha, a sensação é que você está no deserto. Um dia inteiro de caminhada, subindo o tempo todo. Acho que eles estão indo para a escola, ou estão indo ou estão voltando. Estão com um caderno e lápis na mão. Ela está encantada com a minha unha. Ela está mostrando as minhas unhas para ele. Porque eu tô com a unha pintada, ela está mostrando a dela. Era apenas o primeiro dia e a vontade de desistir no meio do caminho só aumentava. Na hora que eu acho que eu não vou aguentar, sabe? A paisagem exuberante, semelhante a uma pintura, era estímulo para seguir adiante. Aqui, a natureza foi generosa. Em meio às paisagens, revelações de um lugar místico. Por toda parte onde a gente passa, a gente observa essas bandeirinhas, tanto assim na vertical quanto na horizontal. Na verdade, são mantras sagrados, como se fossem orações para a gente, onde eles pedem proteção para eles, para a família, para o lugar em que eles vivem. E eles acreditam, olha só que interessante, que o vento leva essas orações e faz com que elas se tornem reais. Interessante isso. Por isso que por aqui é tudo tão colorido. A tarde cai. Finalmente avistamos nosso acampamento. Este é o nosso acampamento onde nós iremos passar a noite. Nossas barracas amarelas já estão montadas e são nelas que nós iremos descansar depois de um dia muito difícil, enfrentando cansaço físico, calor, sede e os efeitos da altitude. Já estamos a quase 3.000 metros de altura e por isso já avistamos as geleiras da Cordilheira do Himalaia. E é lá, no único local do mundo onde é possível encontrar o que é hoje considerado o tesouro da medicina tradicional chinesa, a erva do sexo.
a equipe é sempre a última a chegar, né? Os meninos são ótimos, já deixaram tudo pronto pra gente. Nossas malas já estão a postos. Tudo que a gente precisa para ter uma noite tranquila, boa, de descanso e recomeçar no dia seguinte. A primeira etapa foi vencida, mas deixou rastro de tamanho esforço. Ok? Mas o pior estava por vir. Um tesouro escondido na cordilheira do Himalaia. Para os chineses, o afrodisíaco mais poderoso da história da humanidade. O que está por trás da venda da chamada erva do sexo? Para descobrir, nossa equipe enfrenta 200 quilômetros de caminhada pelas montanhas. Uma jornada difícil. Chegar ao cume é o nosso maior desafio. Estamos na região de Jumla, no Nepal. Até Dolpo, local da colheita da erva, é preciso encarar uma travessia que parece impossível de ser vencida. Em poucos minutos de subida, descubro que é necessário muito mais que força de vontade e determinação. Meu corpo não corresponde mais. O trajeto até agora foi bastante difícil, muito complicado. O cansaço e o desgaste físico é enorme, mas esse percurso, agora no meio da mata, subindo a montanha por entre as pedras, para mim foi o pior. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e mais rarefeito é o ar. Para se adaptar à baixa pressão, o organismo aumenta a frequência respiratória, ou seja, à medida que se sobe a montanha, a captação de oxigênio para os tecidos fica comprometida. Resultado: dor de cabeça, náuseas, dor muscular, fadiga, taquicardia e lentidão de raciocínio. Em casos mais graves, edema pulmonar e cerebral. Depois de mais de 1 hora de subida, quase uma escalada, finalmente alcanço o cume. De um lado, a conquista. Do outro, medo, cansaço e desespero. Eu não sei se eu vou aguentar uma altitude maior do que essa, porque eu já sinto muita falta de ar, muita mesmo. Sinto uma pressão muito forte na cabeça. E sinto uma dor no ouvido também, porque aqui o vento é muito gelado. Então, a dor de ouvido também é muito grande. Em meio a tantos obstáculos, fica a pergunta: por que os nepaleses têm que passar por tudo isso? É angustiante pensar na vida sofrida dessas famílias. Para os camponeses, a venda da erva do sexo representa mais que renda, significa sustento. Dolpo é uma das regiões mais pobres do Nepal. Mais da metade da população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. A mortalidade infantil também assusta. A cada 1000 crianças nascidas, 102 morrem. No caminho encontramos 3 jovens voltando da colheita. Nós estamos no meio de uma subida bastante difícil, muito complicada, que agora é subida o tempo todo. E aí a gente encontrou com esses 3 jovens voltando lá do alto da montanha. Eles levaram 5 dias para subir até o cume, onde tem a colheita. E infelizmente, olha só, can I take? Can I? Eles só acharam isso daqui, olha. Só tem isso. Eles ficaram 5 dias lá em cima para coletar apenas isso. Isso porque não está chovendo e nem nevando. E para dar aí a sagumba, a erva, que na verdade o que eles chamam de erva é um fungo, precisa muito de chuva e de neve. Mais adiante nos deparamos com esta família.
O pequeno Pauan, de apenas 1 ano, é levado nas costas pela mãe. O pai toca a mula. Uma subida arriscada, perigosa. Degraus de pedra irregulares e tremendos abismos. Cenário responsável por muitos acidentes na montanha. Agora a gente chegou aqui numa parte da montanha. Vocês observam que as árvores estão cheias desses lenços e as garrafas espalhadas. Aqui tem vinho de arroz. E esse é o local onde eles fazem uma oração. Isso tudo significa uma oração onde eles pedem proteção para a família e para os animais, para que eles não morram e não fiquem doentes na montanha. A família prossegue, agora protegida. Nossa equipe decide parar. Pausa para o almoço. A gente conseguiu esse refúgio aqui, olha só, por entre as árvores, porque venta bastante, então hoje foi muito difícil para os nossos cozinheiros prepararem a nossa comida de hoje. He's our cook. What's his name? Kaila. Very good cook, isn't it? É muito bom, esse cozinheiro é bom mesmo, hein? Porque para preparar essa comida pra gente nessa estrutura, com fogo, olha só, o fogo apaga a todo momento por conta do vento. Então, eles até tentaram fazer ali um abrigo ali com as nossas coisas para abrigar um pouco ali do vento, mas ainda assim foi bem difícil. Mas tá aqui, ó. A comida tá pronta. Thank you very much. Eles conseguem sempre ter um cardápio muito variado, impressionante. Olha só, vagem, pepino. What's his name? Rate. É um tipo de pão típico daqui do Nepal. And this? Fish? Tuna fish. Atum. Ok. Então é atum com esse pão típico daqui do Nepal, pepino e vagem. O pão, o carboidrato sempre tem que ter por conta da caminhada exaustiva. Então a gente sempre tem que ter bastante energia. E tá bem saboroso, eu acho. Na hora de comer, então. Let's go to it. Thank you. Seguimos. Alguns trechos parecem intransponíveis. Difícil acreditar que estamos ali, uma das regiões mais remotas do planeta. Falta pouco para o destino final. Em 4 dias de caminhada, chegamos ao Parque Nacional de Dolpo, ponto de partida para o último trecho de subida até a colheita. Na entrada, somos surpreendidos. O equipamento da equipe é apreendido. São 5 horas da manhã, eu acordei agora há pouco. E o dia está amanhecendo ainda, está bem escuro e a gente não pode acender nenhuma luz aqui dentro porque do lado de fora vários guardas florestais nos vigiam. Nós estamos há 3 dias dentro do Parque Nacional da região de Dolpo, aguardando uma autorização para subirmos até o cume da montanha onde acontece a coleta da erva do sexo. Essa autorização não chegou e nem vai chegar. Partimos. Em meio à floresta, nos distanciamos de quem nos vigia. Agora sim, estamos dentro da mata, longe dos olhares dos guardas florestais, pelo menos por enquanto. Nós deixamos todos os nossos equipamentos de filmagem lá no posto de fiscalização e a partir de agora a gente começa então a gravar com a nossa câmera fotográfica, que eles não sabem que também filma. Serão 5 horas de caminhada até o cume onde é feita a coleta. No Nepal, a erva do sexo é chamada de yarsagumba. Em tibetano, plantas de verão e insetos de inverno. O que eles chamam de erva é, na verdade, uma larva atacada por fungos que se alimentam dela. Durante o inverno, as larvas ficam ocultas sob a terra, mas na primavera, quando a neve começa a derreter, elas ficam parcialmente descobertas. Chega então o período da colheita. Os nepaleses passam de 2 a 3 meses na montanha. Ficam semanas em acampamentos improvisados, espalhados pelo vale. Como é feita a colheita da erva do sexo? Não perca no próximo episódio da série. Um Nepal que o mundo desconhece. Você vai ver agora como vivem os camponeses que arriscam suas vidas para coletar a erva do sexo. Única esperança para milhares de pessoas. Estamos
Estamos em um dos acampamentos espalhados pelo vale. Retrato de um povo que sofre calado. Olha só, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha só. A gente tá a quase 5.000 metros de altitude. Aqui faz muito frio, falta o ar. E aqui tem um recém-nascido, que é o irmãozinho dele. Olha o drama dessa família. A situação da família impressiona. Eles fizeram um abrigo, colocaram essa lona, né, para fazer aí de teto. Ali dentro, alguns cobertores, algo para forrar o chão, as panelas para fazer um pouco da comida que eles têm aqui. E é aqui que eles passam a noite. Para os bebês, o risco de enfrentar altas altitudes é ainda maior. Até o 2º mês de vida, o sistema circulatório não está totalmente desenvolvido. No alto da montanha, avistamos algumas famílias. Encontrar a erva está cada vez mais difícil. A demanda do mercado chinês cresceu de forma vertiginosa e a alta procura pode levar à extinção do produto. Um desastre para o ecossistema da região e para os nepaleses, que sobrevivem graças à erva do sexo. A noite cai. O dia amanhece. Hora de acompanhar o trabalho árduo dos coletores. São 6h30 da manhã. A gente passou muito frio essa noite. Olha só como ficou a nossa barraca. Camada de gelo que cobriu a nossa barraca. À noite, os termômetros marcavam dentro da barraca 0 grau. Imagina do lado de fora. A gente acordou bem cedo porque esse é o horário em que as pessoas começam a subir a montanha. Ali já tem 2, lá na frente um grupo de mulheres, para poder fazer a coleta da erva do sexo. Imagina que a gente está totalmente protegido. Eu tô com uma calça por baixo dessa calça aqui, olha só, meia grossa. Os meus dedos eu quase não sinto, estão duros, congelados. E eles sobem assim, com um chinelo, um chapéuzinho, um casaco. É o que eles têm. Subimos. Somos a primeira equipe de TV brasileira a ter acesso à colheita da erva do sexo. Dezenas de nepaleses de cabeça baixa procurando o que parece impossível encontrar. É só o que se vê neste ambiente hostil. Plantar a erva seria bem mais simples. Não exigiria tanto esforço. Mas toda essa maratona tem explicação. Depois de algumas horas procurando pela erva, olha só, pra vocês terem uma ideia de como é difícil encontrá-la. Essa pontinha aqui, olha. Essa pontinha aqui é a erva do sexo. Que agora ela vai tirar pra gente. A gente vai observar como que é feita essa coleta. Extremamente delicada, porque ela não pode de jeito nenhum danificar a erva. Senão ela perde totalmente o valor e a propriedade. Olha só que interessante. Aí conforme ela vai tirando a terra, a larva petrificada começa a aparecer. Então o que é isso na verdade? Isso daqui, olha só. Só dá aqui na região, porque aqui na Cordilheira do Himalaia existe uma mariposa que ela sobrevoa toda essa área, geralmente durante a noite. E aí ela deixa os ovos aqui na terra. Desses ovos nascem as larvas. E as larvas, que é exatamente isso daqui, ó, só que aqui ela já está petrificada, elas são atacadas por um tipo de fungo que vem de um cogumelo que também só tem aqui. E aí ela fica petrificada, nasce essa cabecinha, que sai aqui, olha, do solo e vira a chamada erva do sexo.
De acordo com os chineses, o mais poderoso afrodisíaco da história da humanidade. Até o nosso guia tenta encontrar a erva do sexo. E não é que ele consegue. É muito difícil. Eu tenho a sensação que eu devo ter passado por várias delas sem identificá-la. Porque olhando assim, olha, a gente tem a sensação que parece até um galho, né? Parece um galho aqui. Olha como é semelhante ao galho aqui do lado. Quebrou? Broke? Diante da conquista do nosso guia, fracassada pela larva danificada, fomos alertados a não levar nenhuma erva. A disputa entre os coletores virou motivo de briga. Em 2009, 7 agricultores foram mortos na montanha, como mostra esta reportagem do jornal O Himalaia. Na época, 19 camponeses foram condenados pelo assassinato do grupo. Mas a violência não é capaz de frear os nepaleses. A tradição é milenar, mas a procura pela erva do sexo só foi encarada como negócio há uma década. Um ano depois do governo legalizar a comercialização no país. Mesmo sem estudos que comprovem sua eficácia, o produto virou febre entre os asiáticos. A erva do sexo se popularizou na década de 90, quando 3 atletas chinesas se destacaram no Campeonato Mundial de Stuttgart. Elas ganharam ouro, prata e bronze na final dos 3.000 metros. Um mês depois, quebraram vários recordes. O treinador da equipe chinesa alegou que o segredo da performance espetacular era a Yarsagumba. A partir daí, os chineses descobriram que a erva era usada havia séculos para melhorar também a performance sexual. E o mercado disparou. Quem não resiste à força da montanha descobre uma maneira de conseguir benefícios com a colheita. Esses acampamentos aqui do Parque Nacional refletem bem a realidade cruel dessas pessoas que vivem aqui. A região de Dolpo é uma das mais pobres do Nepal e 60% dessas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $1 por dia. E a realidade dessa senhora não é diferente. Aqui, mesmo sendo uma tenda improvisada para a época da colheita, é muito a realidade do que ela vive na casa dela, na cidade. Nesse momento, o que ela faz? Olha, aqui a gente observa pedaços de carne, ossos de animais, que é o que ela vende. Olha, tá pendurado ali pro outro lado também. Ela aproveita essa época do ano, onde as pessoas sobem a montanha para a coleta da Yarsagumba, para vender comida aqui. E ela fica aqui aproximadamente 2 meses para conseguir uma renda. Esse tempero, que é feito aqui de sal, pimenta, amassado, que ela usa para temperar a carne. Essa carne aqui é carne de carneiro. Geralmente o que ela faz? Ela pega esses pedaços aqui de carne, frita, joga o tempero e eles comem assim. Famílias que vivem de forma miserável para alimentar um negócio milionário. Uma erva exótica e extremamente lucrativa, comercializada a peso de ouro na 2ª maior economia do mundo. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a China é o principal mercado da Yarsagumba. Para o povo do Nepal, de onde ela vem, uma erva medicinal. Para os chineses, um poderoso estimulante sexual. A chamada erva do sexo se transformou numa mercadoria tão valiosa que mudou a vida de milhares de nepaleses. As famílias da região vivem basicamente da agricultura de subsistência. O país é pobre e o arroz é o alimento básico dessa região do Himalaia. Na primavera, homens, mulheres e crianças largam tudo para a colheita da erva do sexo. É a estação mais esperada do ano. Chegar ao cume da montanha, onde nasce a Yarsagumba, não é fácil. São 5 dias de caminhada pela cordilheira, em trilhas estreitas, íngremes
e cheias de obstáculos. A gente encontrou aqui com esse grupo de pessoas. Olha só, que vida complicada. Eles passaram o dia inteiro hoje na montanha para conseguir uma erva do sexo. A colheita não é farta. Este homem conseguiu apenas uma erva, mas da melhor qualidade. Essa aqui é a melhor qualidade. Você vê que a larva ela é bem amarelinha. Então, geralmente, quanto mais viva a cor, mais laranja aqui a cabeça da larva, melhor a qualidade, maior a potência da erva do sexo, melhor o poder afrodisíaco. E aí, na verdade, mais cara. Uma única erva, como a qualidade dela é boa, ele vai vender por $15, R$30. Para eles, isso é muito dinheiro. Ok. Vamos continuar. Thank you. Namastê. Namastê. Nos acampamentos improvisados espalhados pelo vale, os coletores levam uma vida cheia de restrições. Pouca comida, muito frio, nenhuma estrutura. Na base da montanha, a mais de 5.000 metros de altitude, encontramos um intermediador da erva. Pessoa que compra dos camponeses e depois revende para quem faz a exportação para a China. Toda a erva que os homens coletam no alto das montanhas é vendida aqui mesmo. Esse é um dos intermediadores, como eles chamam aqui. Então ele compra essa erva e já leva essa erva para a capital, em Katmandu. E aí de lá a erva é então transportada para a China. Eles fazem essa exportação, né, para o mercado chinês. E aí ele está mostrando aqui pra gente, olha só. Ele já conseguiu comprar bastante. Ele já faz isso há 5 anos. There's lots of classes, there's lots of different qualities. So like this. What's the best quality? Entre as qualidades da erva, essa daqui não é uma erva tão boa. E olha a diferença. This is the best. It's the best. This is the worst. A gente vê até pelo tamanho aqui também, né, da larva petrificada, que é muito maior, olha só. E a cabecinha aqui, ó, laranja. É notória a diferença, mesmo pra gente que é leigo, que não entende. De uma para outra. Amanhã ele já volta. Então, quer dizer, foi uma semana bastante lucrativa aqui para ele. Principalmente porque ele tem ervas de boa qualidade, né? A maioria aqui é de boa qualidade, que é o dobro do preço dessa que está na minha mão, por exemplo, que tem uma qualidade inferior. Já está escassa, é difícil de encontrar. As pessoas não conseguem fazer a coleta. Então, por exemplo, esse senhor que trabalha 5 anos com a revenda da erva do sexo, ele conseguiu comprar aqui hoje, ele tem $4.000. Quando ele chegar em Katmandu, ele tem um parceiro lá que vai levar toda essa erva para a China e provavelmente a erva vai ser vendida pelo dobro do preço. A erva é muito delicada e se quebra com facilidade. Quando isso acontece, ela é descartada, não vale mais nada. Ele tentou puxar com as mãos e perdeu. A Yarsagumba brota naturalmente e é colhida uma a uma. E assim, de maneira rudimentar, movimenta no mercado asiático até $12 bilhões por ano. 6 vezes mais que o estimulante sexual mais vendido pela indústria farmacêutica. Em Katmandu, procuramos um intermediador que faz a exportação da erva. Jendra Jakri tem 28 anos. Começou como coletor 10 anos atrás. Hoje, revende para a China o resultado da colheita de cerca de 1.500 pessoas. Fatura $30 mil por ano.
Diferente da maioria dos moradores dessa região do Nepal, Jendra tem casa própria, carro e já viajou por vários países. Algo que jamais imaginou fazer na vida. Ele paga em média $15 por grama para o intermediador que traz a erva da montanha. Vende por $30 para os comerciantes chineses, que revendem o produto na China por $100 o grama. O interesse é tão grande que hoje Jendra tem uma preocupação. A alta demanda pode levar à extinção do afrodisíaco. A colheita nas montanhas já não é mais a mesma. Pergunto quando o estimulante sexual chegará ao Brasil. Ele descarta essa possibilidade por enquanto. Acha que com a alta demanda na China, o mercado deve se concentrar ali por um bom tempo. A erva do sexo pode ser consumida de diversas maneiras. A mais comum é em forma de chá. 20 minutos em água fervente e está pronta a bebida capaz de aumentar a disposição sexual. Chineses e japoneses são numerosos e ricos. Por isso, quando se interessam por um produto, inflacionam o mercado. Foi assim com a Yarsagumba. Os dois países são os principais compradores dessa espécie de fungo, conhecida como a erva do sexo. A demanda dos clientes do Extremo Oriente transformou a vida dos habitantes que vivem ao pé da Cordilheira do Himalaia, no Nepal. A Yarsagumba é encontrada apenas nessas montanhas, em altitudes entre 3 e 5 mil metros, e somente durante a primavera. Nos últimos anos, a procura tem sido tão grande que, em época da colheita, moradores abandonam a lavoura, crianças deixam as escolas e famílias inteiras se mudam para os acampamentos improvisados. Todos se espalham pelas montanhas à procura da erva. Mas qual a verdadeira eficácia da erva do sexo? Hiroyuki Oriyama é um dos maiores especialistas em medicina tradicional do Japão. Um estudioso que não se surpreende com a recente corrida pela erva. Ele diz que o fungo do Himalaia é, na verdade, usado na China há mais de 1.500 anos. Antigamente era algo exclusivo dos imperadores chineses. Era esperado que eles tivessem muitos filhos. E a erva do Nepal era o segredo para a força sexual que precisavam, diz ele. Nessa sala existem quase 150 ervas e minerais usados pela medicina tradicional chinesa. E entre tantas opções, a erva do sexo é considerada um tesouro. A gente precisa de cuidado para não encostar no produto e estragá-lo. Essa parte mais clara é a larva petrificada. E aqui, uma espécie de cogumelo que se forma. Para a gente ter uma noção, um saquinho como esse, com apenas 3 gramas, custa quase R$350. Ou seja, é preciso ter muito dinheiro para poder usufruir os benefícios dessa erva. Segundo o doutor, a Yarsagumba é muito mais poderosa do que estimulantes sexuais encontrados nas farmácias do Ocidente. Os remédios modernos funcionam para a ereção imediata. Essa erva energiza o corpo, aumenta a potência do homem por muito tempo. E o principal, melhora a qualidade do esperma, diz ele. O poder dessa erva vai muito além do sexo. Ela é conhecida também por manter as pessoas jovens e dispostas. E tem várias propriedades medicinais. Melhora o funcionamento do fígado, combate a pressão baixa, o resfriado e até previne câncer se for consumido regularmente, garante o doutor. No dia a dia, chineses e japoneses se acostumaram a misturar a Yarsagumba na comida ou a tomar cápsulas como essa. As farmácias de manipulação das principais cidades estão fazendo fortuna com tantos pedidos. Essa chinesa diz que não são apenas os jovens que compram o produto. Meu irmão deu até para o bebê dele, que adoeceu, diz ela.
O senhor japonês também vê outros benefícios. Agora falam em sexo, mas pra gente tem outro significado, garante. O problema é o preço. Em 2007, o quilo da erva custava o equivalente a 20 mil reais. Hoje, os chineses chegam a pagar 53 mil reais. Estão acabando com algo que só existe na natureza e eu simplesmente não posso pagar tanto por isso, diz esse homem. Mas o Dr. Hiroyuki diz que fazer um chá com o fungo do Nepal misturado com outras ervas mais baratas também pode ter o efeito desejado. Ele nos mostra como consome esse coquetel diariamente. Segundo o doutor, o jeito mais seguro de consumir a erva do sexo é na forma de chá, porque assim é possível eliminar qualquer bactéria. Não é preciso encher a taça, só um pouco já é suficiente. O cheiro é forte. Vamos provar, sensei? Itadakimasu. O sabor é um pouco amargo, mas, olha aí, como o doutor está fazendo, é o que levanta, dá força, ajuda no corpo. Será que a Yarsagumba pode também se espalhar pelo Ocidente? Pergunto ao doutor se ele recomenda a erva do sexo para os americanos, europeus e, claro, brasileiros. É preciso calma. O conceito ocidental de ereção imediata é errado. Isso não é uma droga, mas algo saudável para a vitalidade masculina a longo prazo, ensina o doutor.